ou do... agora foi. Ou da versão atualizada, ou do aplicativo, ou, né, da plataforma web. Bom, então eu exatamente, eu ia pedir isso, Ezequiel, aí, para que vocês possam, lá no chat, me informar aí, para a gente, tentar conhecer um pouco, ah, de onde falam, né, qual polo está vinculado, cidade onde moram. Então, como eu havia falado, eu estou em Jequié, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e moro há 13 anos aqui. Repetindo, a disciplina introdutória, ofertada para os 2 cursos de especialização que estão sendo ofertados concomitantemente, que é a gestão escolar, que é esse aqui, e educação especial inclusiva. Essa turma é apenas na gestão escolar. Nossos webinários serão específicos para cada curso. Então, eu vou ter outro momento com o pessoal de educação especial e inclusiva. Então, nós temos um polo aqui, né, Brumado, que eu me recordo, Vitória da Conquista, e gostaria de ressaltar também o papel dos nossos tutores. Então, nós temos como tutores a Jasmin Alves França, a Dinaleia Araújo da Silva, Jane Cléia Guimarães Cantil, Simone Corrêa Oliveira Bernardes, o Leonardo Moraes dos Santos e a Maria Cristina Xavier Reis Vilas Boas. São os nossos tutores que vão ter um contato assim mais imediato com todos vocês. O curso iniciou no dia 17, semana passada. Infelizmente tivemos apenas um dia, e naquele momento, naquele dia, a gente não tinha mais disponibilidade de horário para fazermos o nosso primeiro contato, que seria esse do primeiro webinário. Ou primeiro momento, aula, encontro síncrono da, da disciplina, Introdução à Educação à Distância. Vocês devem ter notado lá no Moodle, que o Moodle é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. No nosso bloco de apresentação, nós temos o nosso plano de curso. Vocês conseguem ver bem aí? Temos um. Maravilha. Eu vou fechar a câmera para que a gente não consuma tanta banda. Tá? Aí, em determinados momentos eu abro novamente. A disciplina de Introdução à Educação à Distância, que agora é de 30 horas. Eu já me apresentei, professor aqui dos cursos da área de Sistema de Computação, graduação em Engenharia Elétrica, mestrado, doutorado em Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. Então, como é menta, vocês devem ter acompanhado, que a gente tem os seguintes tópicos: dinâmica de integração em diferentes ambientes, justamente para que seja uma parte introdutória ao ambiente ofertado da modalidade, um ambiente virtual, a organização dos sistemas EAD relacionados aos processos de comunicação, processo de tutoria e avaliação e autoavaliação, cabe também, como nós podemos, mesmo remotamente, nos aproximarmos através dos diversos processos de comunicação, a relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto do EAD,
os discentes, os docentes, os tutores e também o apoio de gestão e técnico, que é ofertado para a modalidade. Os ambientes virtuais de aprendizagem ou ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, como interagir, quais são as principais estratégias e as metodologias digitais que são aplicadas. Tá? E aí eu coloquei como objetivos gerais e específicos, né, o principal é que a gente possa compreender, né, a fundamentação, um pouco da evolução histórica, da, como a educação à distância funciona, qual a dinâmica, o dinamismo, como ela se organiza, desafios, potencialidades, vantagens, desvantagens, né, como podemos tentar analisar, avaliar todo o processo, desde a comunicação relacionada à tutoria, avaliação ou autoavaliação dos agentes envolvidos no processo para a modalidade em questão e também, né, do próprio ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula, o papel dos todos esses sujeitos envolvidos, né, inclusive os gestores e o apoio técnico, né, interações pedagógicas e explorar estratégias de interação e metodologias digitais para promover a aprendizagem efetiva. Tudo isso está disponível lá no Moodle, tá? E como específico, dentro desses objetivos gerais, né, que possamos fazer a identificação das diferentes características nos mais variados ambientes de AD, né, a gente vai utilizar um dos prováveis ambientes virtuais disponíveis, que é o Moodle, mas existem vários outros que estão disponíveis e vocês devem conhecer alguns deles. Por exemplo, o próprio Classroom, da sala de aula do Google. Saber diferenciar e reconhecer os aspectos relacionados à comunicação síncrona e assíncrona nessa mediação pedagógica, né, a gente tentar obter essa fluência tecnológico-pedagógica ou fluência tecno-pedagógica para a modalidade. Né. Aplicar critérios e instrumentos de avaliação adequados no contexto EAD, né, também fazer autoavaliação, além das próprias avaliações, a autoavaliação, a docente, a discente, e do próprio ambiente, conhecer, né, e se familiarizar, experimentar, testar, treinar as diversas ferramentas dos ambientes virtuais de aprendizagem. E, nesse contexto, conseguir conceber para propor metodologias digitais inovadoras, por exemplo, como a gente pode utilizar a gamificação, aprendizagem colaborativa, que é um passo extremamente importante para a modalidade, como fazer uso dos recursos disponíveis tecnológicos, tá? E, por fim, analisar exemplos da modalidade. Nós temos vários exemplos, a modalidade não é tão nova assim, em que a gente consegue identificar experiências exitosas para a modalidade em questão, identificando essas boas práticas que podem levar para essas experiências diferenciadas, exitosas e provavelmente desafios que podem ser superados, né, para a modalidade ofertada, que é o ensino EAD. Então, o conteúdo foi dividido em duas unidades. Na primeira semana, dinâmica de integração em diferentes ambientes. Na segunda, organização de sistemas de EAD, processo de comunicação, processo de tutoria e avaliação. E, na terceira, relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto da EAD, que fazem parte da primeira unidade, essa disciplina dividida apenas em duas unidades, porque também a carga horária é baixa.
É a disciplina rápida, introdutória, básica, não temos nem tempo para nos aprofundarmos muito para a disciplina, apenas para que a gente consiga é, nos familiarizar. E é claro que a maioria de vocês devem já estar familiarizados, em algum momento já deve ter participado de algum processo de ensino-aprendizagem através da modalidade, ou seja, à distância, né, utilizando alguma ferramenta das diversas disponíveis, né, de tecnologia de informação e comunicação que podem ser podem ser utilizadas para a modalidade. E aí, na segunda unidade, 2 semanas, que é o ambiente virtuais de ensino-aprendizagem, estratégia de interação. E, por fim, metodologias digitais, como, por exemplo, o ensino e a aprendizagem de forma colaborativa, um exemplo, através de Wix. Nós temos aí o Wixlix, que é uma aplicação de metodologia digital. Então, nossa metodologia sempre será essas aulas síncronas, expositivas aqui, nesses momentos, uma vez por semana. Nós vamos ter 4 encontros. Teremos 4 lá no curso de especialização em gestão em educação especial inclusiva. Nós, infelizmente, vamos ter que dividir a turma em 2, porque lá nós temos 280 discentes, e a nossa sala de aula aqui no Meet comporta apenas 250. Então, lá nós vamos fazer 2 encontros síncronos por turma. É, nós temos aqui também disponível a rubrica de avaliação, né, nosso cronograma. Tivemos aqui o fórum de apresentação, além de um vídeo de apresentação que eu gravei, apresentando o que eu estou falando aqui hoje. É importante o acesso à participação através do Moodle, porque é esse, digamos assim, a nossa instituição para a modalidade, né, para nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, síncrono ou assincronamente, né, então é importante que vivenciem e que, caso tenham dúvida, recorra aos tutores ou a mim mesmo, sabe? Na medida do possível, tento atender todas as demandas, apesar das várias atividades que nós temos aí com relação à instituição, para a modalidade presencial e para a distância. Então, nessa primeira semana, a partir do dia 17, né, ficou disponível o conteúdo da aula, uma leitura sempre complementar, e também uma produção textual que vai até dia 27 de abril, que é também quando se encerra o prazo para a, a semana 2, né? O nosso fórum também abriu dia 17 e vai finalizar também no dia 27, que é domingo, às 23h59, para a primeira semana. Na segunda semana, né, foi disponibilizado a partir de ontem, né, e vai até dia 25, que é sexta-feira. E, na medida do possível, eu conversei com os tutores para que a gente pudesse sempre tratar a semana, incluindo o nosso final de semana para a realização das atividades. A gente sabe que todos aqui provavelmente estão trabalhando, né? Então, nós temos uma vida extremamente corrida e a gente entende, compreende que essa necessidade de alongar um pouco mais os prazos. Então, o vencimento para a segunda semana será também no dia 27. A priori, a primeira semana seria no domingo, dia 20, mas aí, conversando com os tutores, nós achamos por bem que essa semana fosse estendida até o dia 27. E eu gostaria de salientar aqui, assim, eu tento compreender as diversas demandas, não tem como a gente ignorar
que existem outras atividades que, né, nos levam tempo, também nossa vida pessoal, as demandas pessoais, que não deixam de ser importantes, né? Nossa família, nossos familiares e nossas demandas pessoais e profissionais. Não, mas o fórum, Manuel, não está até dia 25, entendeu? Está até dia 27. Eu sempre estou tentando fazer com que a semana, por exemplo, essa semana que iniciou-se ontem, dia 22, e que teoricamente nos dias úteis iria até dia 25. Então, a atividade vai até dia 27. Mas, assim, nós vamos ter a sensibilidade com relação a essas demandas que eu e as nossas tutoras, o nosso tutor, eles, né, nós vamos nos conhecendo mesmo que remotamente e tentando entender como conseguir conduzir da melhor forma, desde que consigamos finalizar o curso no dia 17, se eu não me engano, dia 17 de maio. Ah, então, a gente vai tentando meio que flexibilizar para tentar atender as demandas. Claro, né, faremos avaliações sobre essas demandas para saber se são pertinentes, mas, assim, nós temos, por exemplo, esse prazo até dia 20, dia 17, então nós vamos meio. Eu até faço uma analogia de que, como eu sou professor, por exemplo, de rede de computadores, existem protocolos de rede de computadores que eles ficam ouvindo a rede para saber tratar como atender o fluxo de dados que são transferidos e conseguir tentar meio que tornar mais maleável as coisas e que o fluxo seja direcionado. Então, a gente tem que tentar conhecer e estabelecer uma relação para que a gente, ao passo que a gente entende as necessidades, a gente tente atendê-las, ok? Só voltar aqui para o nosso Moodle. Então, por exemplo, né, essa semana já está disponível. Eu já fiz o planejamento, vocês podem até ver aqui, que está um pouquinho apagado aqui, porque não está disponível a terceira semana, por exemplo. Mas a terceira semana, que é da aula 3, vai do dia 28 ao dia 2 de maio. Então, no dia 28, às 0 horas, já vai estar disponível. E já tem um link aqui, por exemplo, para o nosso encontro síncrono do dia 28, que é segunda-feira. Então, sempre eu tomei cuidado para que esse esteja disponível e, automaticamente, eu solicitei que o ambiente virtual de aprendizagem informe a vocês que 10, 15 minutos antes, tá ali, ó, nós vamos ter um encontro, já que fica complicado a gente fazer essa gestão na conta da instituição através desse espaço aqui. Então, é uma ferramenta disponível para o Moodle e a gente tem que usar. Então, no dia 28, por exemplo, já está ali o link, e ele vai estar disponível e foi configurado para que, a 15 minutos antes, vocês, através do Moodle e do e-mail que está cadastrado no Moodle, possam receber esse aviso de que nos encontraremos de forma síncrona naquele dia. E aí vamos ter também, né, a disponibilização do nosso material de aula, da nossa leitura complementar e de um terceiro fórum. Por que tantos fóruns? Para que a gente possa acessar e vivenciar o ambiente virtual de aprendizagem, que é a ferramenta que irá mediar tecnologicamente a nossa relação, né? Nós vamos ter esse espaço aqui, que é uma vez por semana,
Inclusive poderia ser menos, porque o programado eram dois encontros durante o curso inteiro, e aí eu acho que seria mais pertinente termos mais encontros, então eu propus que fizéssemos 4 encontros, um por semana. Infelizmente, na primeira semana tínhamos um dia de aula e esse encontro não aconteceu também por causa da demanda para a utilização da conta institucional do MIT, que já estava com várias atividades agendadas e não cabia mais um momento para nossas atividades. E aí ele vai ficar disponível, por exemplo, do dia 28 até o dia 4 de maio, que é também um domingo, tá? Então, sempre sim, aos domingos, nós vamos ter o encerramento das nossas atividades às 23h59. Na semana 4, que seria a aula 4, do dia 5 de maio ao dia 9 de maio. Então, dia 5, também, meia-noite, né? Isso aqui vai estar disponível, ou seja, vai aparecer para vocês aí no Moodle. Já temos um webinário também marcado aqui no dia 5, a atualização do material de aula. Temos aqui uma outra atividade, que são os questionamentos que são apresentados no material de aula, e naquele momento vocês vão tomar conhecimento sobre esses questionamentos, e vão responder através do Moodle. E veja que, a partir do dia 5, já está disponível, né, porque se alguém tem a disponibilidade, né, está disponível aí para ler o material, estudar, interpretar, fazer suas reflexões e conseguir, já está disponível. E veja que esse questionamento, que é uma atividade avaliativa, vai até o próximo domingo, que é dia 11 de maio, às 23h59. Então, veja que a gente sempre está estendendo até o limite. Claro, reiterando novamente, que a gente avalia e, caso haja necessidade de estender um pouco mais esse prazo dessas atividades, não seremos empecilho, né? Não vamos construir muros para nada. A gente vai tentar construir sempre pontes para o sucesso e para que a gente tenha a melhor relação de ensino-aprendizagem possível dentro da modalidade. Aí teremos um quarto fórum, também vai estar disponível a partir do dia 5, e vai até o dia 11. E na última semana do dia 15, que vai do dia 12 ao dia 16, e aí imediatamente no dia 12, meia-noite, vai estar disponível. Temos um encontro nesse dia, no dia 12. Temos a disponibilização do nosso material de aula e temos uma atividade. Então, veja que nessa semana nós não vamos ter fórum, né? Então, só temos uma única atividade, que é uma produção textual, e essa produção textual vai ser toda através do Moodle. Já está todo configurado para que a gente use o Moodle, não haverá necessidade nenhuma em fórum de anexar nenhum documento externo, na produção textual também anexar nenhum documento externo. Nós vamos trabalhar todo dentro do sistema e sem que a gente tenha que fazer upload de nenhum arquivo externo, tá? E vencendo no dia 18 de maio, às 23h59, que é o nosso limite. Então, vamos ter aí, né, esses 4 encontros, mais 3, né, um de hoje, 4. Eu não propus nenhuma atividade presencial no polo. Assim, eu não me preocupei tanto, porque a gente está no nível de pós-graduação, né? Talvez se tivéssemos no nível de graduação, e aí eu falo como um avaliador para as duas modalidades, teríamos momentos presenciais no polo. Como uma disciplina introdutória, pequena, básica, de 30 horas apenas, eu achei por bem que a gente pudesse utilizar bastante
o nosso ambiente virtual de aprendizagem ou o nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem, que é o Moodle, para que a gente possa ter uma familiarização com ele, porque né, é ele que será a nossa interface durante todo o curso, né, até o final lá, com possivelmente desfecho através de um trabalho de conclusão de curso, tá? Deixa eu ver aqui como é que está o chat aqui. Eu vou criar um fórum no bloco de apresentação e documentação, ou eu posso criar um terceiro, um quarto bloco, só para fórum de dúvida, ou relacionado a, ao conteúdo ou a particularidades do ambiente virtual de aprendizagem, de como utilizar, de como realizar alguma ação durante esse processo, tá? Nós teremos contato, eu com vocês, apenas nessa disciplina, para os dois cursos, tanto para a gestão escolar quanto para a educação especial e inclusiva, ok? É, eu gostaria apenas que a gente tivesse calma. É uma mediação tecnológica, dependemos da tecnologia. A tecnologia muitas vezes é falha, nos deixa na mão. A tecnologia disponível para um não é a mesma disponível para outro. Que a gente possa respeitar a palavra, sabe? Nós vamos ter um momento que nós vamos falar sobre uma etiqueta que devemos adotar aqui no nosso curso, ou mesmo na modalidade inteira. Então, acho que sejamos pacientes, pertinentes, vamos ter calma, vamos respeitar a opinião alheia, a opinião do próximo, sabe? Da mesma forma que nós temos o direito de ter a nossa palavra respeitada, vamos respeitar a palavra do colega, sabe? Eu acho que podemos ter crítica, mas vamos tentar ter críticas construtivas, sabe? Não vamos tentar ser barreiras, empecilhos, muros, dividir. Eu acho que o ideal é a gente ser ponte, nos conectarmos, tentarmos de forma colaborativa, que é a grande virtude da modalidade, tentar fazer com a construção do conhecimento colaborativo, é, sermos um sistema distribuído e que a gente some, a gente possa somar, que nossas opiniões possam somar, convergir, sabe? Eu acho que mesmo quando a gente divergir, mas que essa divergência seja apontada para um ponto, sabe? E que essas divergências possam ser divergências complementares, sabe? E que no final a gente consiga chegar a um ponto em comum que é, o primeiro de tudo, consolidarmos a nossa relação ensino-aprendizagem para o nosso conhecimento, para a nossa profissão, sabe? Para que isso possa abrir portas e que elas não sejam fechadas, tá? Então, vamos tentar adotar a etiqueta mesmo, a cyberetiqueta, e nos momentos futuros vocês vão entender que vai ter um material falando sobre isso,
né, para que a gente consiga, né? Eu acho que no atual momento e no nível que é um curso de pós-graduação, a gente não tem mais que estar com críticas que não sejam construtivas. Eu acho que o curso é para que se tente agregar a formação de cada uma de vocês, tá? E esse é o objetivo, esse é o objetivo. Eu não me vejo, por exemplo, aqui, em momento algum, no papel de tentar prejudicar alguém. Pelo contrário, eu quero ser um facilitador na, na vida que vocês vão levar durante esse período que vão estar aqui comigo, que é pouco tempo, um mês. Provavelmente não vamos nos conhecer da maneira que deveríamos, mas que isso faz parte do processo e da escolha que fizemos para a formação que queremos nesse momento, tá? Então vamos ter paciência, as coisas elas vão se ajustar, as dúvidas serão sanadas, os atendimentos serão feitos. Aqui é só o pontapé inicial de uma disciplina que é introdutória, que vai apresentar apenas a modalidade em que nós estamos inseridos. A partir de então, vocês vão ter contatos com disciplinas que serão disciplinas formativas para a consolidação da formação na área de gestão escolar, tá? Ok? Então vamos lá, gente. Vamos estar com a mente e o coração bem abertos, tá? Em paz, que as coisas vão acontecer, tá? O sistema já está todo alimentado, todo automatizado. Vocês viram aí que a cada semana ele vai aparecer o que deve aparecer. E a nossa grande interface é justamente utilizar uma ferramenta tecnológica para termos contato com o conteúdo e contato entre nós mesmos, tá? Então, é importante a gente vivenciar essa experiência através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos os nossos tutores e tutoras que estão disponíveis também. Na medida do possível, vamos tentar atender todas as dúvidas com relação à disciplina. Vocês provavelmente vão ter dúvidas sobre o curso. E essas dúvidas podem ser atendidas por a gente aqui, que temos uma limitação e não vamos estar presente no curso inteiro, ou pela coordenação e pelos futuros professores das disciplinas específicas do curso, assim como dos tutores e das tutoras que irão acompanhar vocês durante todo esse percurso, tá? Nos fóruns, não cabe fazer upload de nenhum material externo. Assim como nas produções textuais. E como eu acabei de frisar, vocês vão fazer tudo no ambiente, não tem que digitar nada ou realizar ação em outra plataforma ou através de outro instrumento e fazer o upload lá no Moodle, tá? Todas as ações serão lá dentro do Moodle, no sistema, tá? Todas as ações. A produção textual, a discussão nos fóruns, resposta aos questionamentos, tá? Então, vamos vivenciar o ambiente virtual de aprendizagem, certo? Eu estou vendo aqui algumas discussões que eu acho que vamos manter o mínimo aí de cordialidade possível, certo? É o nosso primeiro encontro, teremos 3 encontros, como eu falei e repeti, nós
Vamos tentar ser o mais flexível possível. Nós temos pessoas aqui com realidades diversas, tá? E, sabe, vamos tentar atender, pelo menos, né, as demandas da grande maioria. Repito, nós não queremos anexar nada no sistema, a gente quer que vocês entrem lá no fórum, escreva diretamente no fórum, as respostas aos questionamentos, escrevam diretamente lá no sistema, respostas aos questionamentos lá, produção textual, tudo lá, tudo lá. Vocês podem até utilizar uma outra ferramenta que seja mais conveniente para vocês, mas vocês copiem, colhem e submetam através do Moodle. Tá? A interação vai ser toda através do ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Deixa eu abrir minha câmera aqui novamente. Então, para essa disciplina, e aí cada disciplina vai adotar uma metodologia diferente, mas nesse momento o que eu quero é que as coisas aconteçam dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa interface e que é, digamos assim, a instituição para vocês nesse momento, tá? Teve dúvida, eu já vou criar um fórum sobre dúvidas, ou num bloco separado, ou no bloco de apresentação e documentação, mas vai estar disponível. Assim que encerrar aqui, eu já vou disponibilizar lá. Dúvidas pertinentes à disciplina ou ao ambiente virtual de aprendizagem. O curso está apenas começando. O fluxo temporal do curso e disciplinas específicas, vocês ainda vão ter contato nas próximas disciplinas do curso, tá? Por exemplo, nós vamos ter encontros para TCC, provavelmente teremos sim encontros de orientação para o TCC, lá no momento em que for disponibilizada a disciplina de trabalho de conclusão de curso, ou a atividade de trabalho de conclusão de curso, tá? Ok? É, eu vou. Deixa eu só parar aqui minha apresentação e disponibilizar um outro material aqui, rapidamente. Então, por exemplo, vamos aqui para a alegoria, que é uma das atividades, né? Leia a seguinte alegoria. Conta-se que havia uma ilha que ficava em algum lugar e que os habitantes desejavam intensamente ir para outra parte e fundar um mundo mais sadio e digno. O problema era que a arte e a ciência de nadar e navegar, só desligar minha câmera para consumir menos rede aqui, e navegar ainda não tinham sido desenvolvidas, ou talvez tivessem sido há muito esquecidas. Por isso, havia habitantes que simplesmente se negavam a pensar nas alternativas à vida na ilha, enquanto que outros tentavam encontrar soluções para seus problemas, sem preocupar-se em recuperar o conhecimento de como cruzar as águas. Tá? De vez em quando, alguns ilhéus reinventavam a arte de nadar e navegar.
Também, de vez em quando, chegava a eles algum estudante, e então acontecia um diálogo mais ou menos assim. Quero aprender a nadar. O que fazer para conseguir isso? Respondeu, nada. Só quero levar comigo 1 tonelada de repolhos. Que repolho? Questionou. A comida de que vou precisar no outro lado, ou seja, lá onde for. Mas há outras coisas para comer do outro lado, exclamou. Não sei o que dizer, não tenho certeza, tenho que levar meu repolho. Mas assim não vai poder nada. 1 tonelada de repolho é uma carga muito pesada. Então não posso aprender. Para você, meu repolho é uma carga. Para mim, é alimento essencial. Suponhamos que, como numa alegoria, os repolhos representem ideias adquiridas, pressupostos ou certezas. Vou levar meus repolhos para onde haja alguém que entenda as minhas necessidades. O texto de Maturana e Valério. Aí surgem alguns aspectos para a gente discutir. E pede-se, deve-se escrever um breve texto relacionado à alegoria dos repolhos com sua própria adaptação à modalidade do EAD, que é o que nós temos que nos familiarizar. Para isso, coloquei algumas questões norteadoras. Quais repolhos, ou seja, ideias pré-concebidas, você precisa abandonar para se adaptar melhor à EAD? Como você pode aprender a nadar e superar os desafios dessa modalidade de ensino? Então vamos lá, eu vou dar minha explicação, a minha visão. Eu consigo realmente fazer essa analogia, né, aplicar. Por exemplo, em diversos momentos, especialmente quando eu tive contato com cursos à distância, cursos online, por diversos momentos eu fui reticente, resistente, relutei em abandonar os velhos hábitos ou a minha cultura que estavam intimamente ligadas à forma de estudo que eu sempre tive contato e que, por fim, conhecia. Então, eu, no meu caso, tentei aplicar métodos que funcionavam no ensino presencial, diretamente para a modalidade. Por exemplo, como esperar explicações de professores, sem explorar de forma proativa o conteúdo, ou interagir com os colegas, por exemplo, né? Então, era como querer levar os meus repolhos para outro mundo sem eu perceber que aquele ambiente exigia de mim uma nova forma de pensar e de agir, né? Ou seja, minhas ideias pré-concebidas, as minhas conclusões, as minhas referências da modalidade em que eu estava familiarizado, né, que são os meus repolhos, eu não conseguia, né, levar para outro mundo, né? Então, como era que eu queria levar isso para outro mundo sem perceber que o novo mundo exigia uma nova forma de pensar e também de agir, tá? Então, para mim, do meu ponto de vista, esse texto ele vai evidenciar que aprender para a modalidade ou para nós, em qualquer modalidade que seja, existe um desapego, exige uma mudança de mentalidade, de tentar abrir o nosso pensar para o novo. E no EAD, isso se traduz em, por exemplo, aprender a aprender de forma autônoma. Um outro aspecto, abandonar certezas sobre o que é aprender, baseadas apenas naquela modalidade que a gente sempre teve contato, que é o ensino presencial. Um outro aspecto que eu considero importante, superar o medo desse novo, né? Por exemplo, o medo de usar tecnologias, novas ferramentas, ou mesmo o medo de nos autoavaliar. Tá? Um outro aspecto,
extremamente importante que a gente pode traduzir da modalidade, que é reconhecer que essa resistência, particularmente a essas mudanças, pode fazer com que nos aprisionemos mais do que a gente consiga nos proteger dentro dela. Tá? E aí é importante a gente tentar refletir do que é aprender a nadar nesse contexto EAD. Tá? E o que me vem à cabeça nesse momento de aprender a nadar, o que significa é que a gente tem que estar disponível, aberto, para adquirir essas competências digitais, por exemplo. Adquirir essas competências digitais, processos autorregulatórios para atender de forma eficaz nesse ambiente online, remoto, por exemplo, que envolve navegar por plataformas, o Moodle, por exemplo, a nossa plataforma de ambiente virtual de ensino e aprendizagem, o AVA ou AVEA, Moodle, Google Classroom, e existem vários outros. Um outro aspecto importante, temos que saber gerenciar o nosso próprio tempo, tá? Desenvolver a autonomia, tá? Participação efetiva, ativa nos fóruns, nos grupos, nas atividades, tá? Tentar construir, como eu havia dito anteriormente, os conceitos de forma colaborativa. Isso é muito importante no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade em questão. Tá? Refletir criticamente, tentar buscar ajuda quando necessário, sempre que possível, tá? E que possamos, por exemplo, o que são essas ideias adquiridas, pressupostos, essas certezas. Então, o que a gente pode ter no contexto da EAD, como ideias, só aprendo com o professor explicando ao vivo. Né? Isso é um pressuposto, uma ideia que já foi adquirida, uma certeza que a gente já tem, por característica do que a gente já vivenciou durante todo esse percurso, ou de toda a nossa vida como estudante. Né? Estudar sozinho, por exemplo, não funciona, é uma outra ideia que a gente pode estar relacionada à EAD. A tecnologia atrapalha, não ajuda, então eu não tenho familiarização com tal tecnologia, com tal instrumento, tenho dificuldades, não estou disposto, não tenho paciência para aprender o novo, mesmo que seja uma ferramenta tecnológica que vá mediar essa relação entre os diversos atores envolvidos para a modalidade. Um outro aspecto, colaborar com os colegas é perda de tempo. A gente poderia ter vindo isso à mente, né? Mas, pelo contrário, nós podemos colaborar, nós podemos divergir e que essa divergência seja um complemento, que a gente possa encontrar nessas divergências um complemento para a construção do nosso conhecimento, tá? Outra coisa aspecto que pode vir à mente, se não for igual presencial, não é válido, né? Lembre que nós estamos, e um dos grandes aspectos, nós falamos aqui, não sejamos empecilho, não sejamos muros, sejamos pontes. Eu creio que vocês conseguem enxergar que a modalidade, ela constrói pontes e ela abre portas. Né? A gente está chegando a lugares que não teríamos condições de chegar presencialmente, não poderíamos ir até lá presencialmente, vocês não poderiam vir até nós. Então, veja, né, isso já é um aspecto importante de que a modalidade traz um novo, que é um novo que tenta nos integrar, mesmo de forma remota, mesmo de forma virtual, mesmo que não nos conhecemos, ou chegaremos a nos conhecer presencialmente. Então, eu consigo, inclusive,
quando a gente está tratando da graduação, de conseguir diminuir barreiras e chegar a regiões remotas, né? Imagine interiores que a gente não consegue chegar, que não existe instituição de ensino superior pública, tá? Então, todos esses aspectos, essas ideias, né, a gente pode encarar como barreiras para que a gente consiga se adaptar. E essas barreiras, elas precisam, para a modalidade, serem revistas, para que o discente, ele se torne o protagonista da sua própria formação, tá? E esse aspecto é extremamente importante, por exemplo, quando se está fazendo a sua primeira graduação, tá? Sua primeira graduação, em que você não teve a oportunidade de realizar uma graduação presencial, né? Em que a instituição pública está chegando, ou a instituição privada, aonde você provavelmente não chegaria de forma presencial. Então, veja, nós conseguimos vencer barreiras geográficas, aspectos sociais, tá? Diminuir desigualdades, tá? E uma outra a questão importante é como criar alternativas para a gente tentar resolver os problemas, os desafios nessa modalidade EAD, né? Por exemplo, estudar em grupo virtual ela favorece a promoção da troca de ideias, nos motiva, é um apoio emocional, mesmo que virtual, né, remoto. A produção colaborativa, ela é extremamente importante para estimular a criatividade. Temos empatia, o senso de pertencimento, tá, a aquilo que resolvemos escolher para passar a viver um momento das nossas vidas, a autonomia, né, que permite com que cada discente, nós, vocês, organize seu próprio tempo e aprenda com esse propósito de autonomia, de organização, de autorregulação, de autoavaliação, né? O uso estratégico de ferramentas digitais, né? Exploração de fóruns, de tutoriais, de chat, de videoconferências, de feedbacks, tá? Então, são aspectos extremamente importantes para que a gente consiga compreender a modalidade em que nós estamos nos propondo a vivenciar, tá? E aí, como uma reflexão, é, essa metáfora, né, da ilha, ela tem convidado a gente a tentar repensar nossa postura diante da aprendizagem colaborativa, da aprendizagem remota, da aprendizagem, mesmo que presencial, né? Então, será que nós estamos insistindo em carregar os nossos repolhos, né? Nossos hábitos, nossas certezas, né? Nossas inseguranças? Será que a gente está insistindo em carregar isso ao invés de nadar? Ou seja, nós estamos nos recusando a nadar quando tudo que a gente, nesse momento, no momento em que estamos dispostos a enfrentar uma nova modalidade de ensino-aprendizagem, ousar. A gente tem que ousar mudar e tentar confiar no processo de aprendizagem contínuo. Isso é uma aprendizagem contínua, tá? Para a modalidade. Então, eu acho que a gente tem que refletir, estamos abertos, né? Sejamos gestores autônomos da nossa própria vida e do tempo da nossa própria vida em contato com o curso, com as diversas disciplinas, com a modalidade, né? Então, a gente precisa realmente tentar ousar mudar e
confiar. Confiar que esse processo de aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem, que pode lhe experimentar experiências inovadoras ou diferenciadas e que você pode aplicar isso para a sua vida ou para o seu ambiente de trabalho, ele é um processo de aprendizado contínuo, tá? É, tá? Acho que temos que fazer essas reflexões. Eu acho que foi muito pertinente, e o texto ele salta aos nossos olhos mesmo, para que a gente consiga fazer essa analogia e num pequeno texto a gente conseguir exprimir, retirar, refletir sobre o uso da mediação tecnológica e nem sempre, né, imagina, tivemos uma tecnologia tão disponível para utilizarmos, para podermos vencer barreiras, inclusive de reflexões de analogia, né? Conseguimos superar. Eu, conversando com os colegas, né, os colegas que são professores comigo do ensino presencial, né, o quanto a tecnologia avançou, né? Como avaliador, eu vejo experiências diferenciadíssimas em várias instituições de ensino que estão dispostas a vivenciar essa modalidade. E eu digo, por exemplo, em cursos de graduação de engenharia ou de computação, laboratórios virtuais, o laboratório está dentro do muro, não é o caso aqui dessa disciplina, provavelmente do curso, mas laboratórios físicos que nos apresentam uma realidade e uma realidade aumentada, outro recurso tecnológico diferenciado para que a gente consiga vencer as barreiras, né? As instituições provavelmente não têm recursos financeiros para investir em grandes laboratórios de ponta. Os recursos físicos são muitas vezes limitados, e aí é onde há uma vantagem, né, com relação aos laboratórios virtuais de aprendizagem, de física, de química, de biologia, como exemplo, em que lá os recursos são, né, intangíveis, ou seja, a gente não pode utilizar quantas vezes forem necessárias para consolidar a nossa grande relação de ensino-aprendizagem. Tá, pessoal? Então, vamos refletir sobre isso. Temos tempo para isso. Sejamos. E o que eu sempre falo, nessa turma, em outras turmas, nas nossas avaliações do Ministério da Educação, EAD, sejamos pacientes e, sabe, perseverantes, para que as coisas aconteçam. Principalmente porque quando a mediação é tecnológica e a tecnologia é fornecida por outros, nós não detemos a tecnologia, não somos donos da tecnologia, nós apenas usamos serviços tecnológicos fornecidos por outros, mas que tem funcionado, tá? Tem funcionado, ok? Eu gostaria de que as pessoas se manifestassem no chat e provavelmente no nosso fórum que eu vou criar. Exatamente, Dinara. E, existem ferramentas que a gente, por exemplo, eu tenho facilidade com diversas ferramentas e tenho a dificuldade mesmo com diversas outras. Mas nem por isso eu vou ficar ali na minha região, na minha zona de conforto sempre, né? Se eu não me permitir usar, e eu só vou saber se consigo me adaptar a uma determinada ferramenta se eu utilizá-la. Se eu me propuser a utilizá-la e avaliar isso, e fazer uma autoavaliação sobre
como é que eu consigo interagir através dessas diversas ferramentas de aprendizagem, né? Ah, então, existe uma gama muito ampla de ferramentas de tecnologia de comunicação e inovação ou informação que vai tentar fazer com que as coisas se interconectem, né? Diminuir barreiras. É isso, sabe? O principal, temos que estar dispostos a tentar e a viver. Então, se a gente não vivenciar, não teremos as nossas conclusões com relação à modalidade, né? Como a gente vai ter o famoso, essas ideias adquiridas, essas certezas, a gente só tem se a gente utilizar. E certezas que não são tão certezas assim, né? Né, é, a gente consegue se moldar, né? O processo de aprendizagem ele é contínuo, flexível, moldável, né? Então, eu acho que é um grande passo estarmos disponíveis. E vocês que se propuseram a estar vivenciando esse curso para uma formação complementar, para agregar valores das mais diversas naturezas possíveis na vida de cada um, vamos ter certeza, nós vamos conseguir abrir portas. Nós vamos enxergar além do que a gente está acostumado a enxergar, tá? O processo de aprendizagem colaborativa é extremamente importante. Eu tenho pesquisas com diversos países, diversos colegas aqui também no Brasil, mas eu não tenho condições de estar todo ano fora do país. Eu não tenho condições de estar todo ano em São Paulo. Eu não tenho condições de voltar todo ano lá para Natal. Então, nós fazemos isso aqui por diversas vezes. Por diversas vezes. Temos ferramentas de simulação computacional que estão remotas e que os nossos colegas, de forma colaborativa, nos proporcionam para justamente fazer com que não tenhamos muros, ou seja, não tenhamos dificuldades. Como tudo que é novo é impactante. É impactante. Mas estejamos aí para sofrer, para receber o impacto. Tá? Deixa esse impacto ressoar. Vamos lá, na física, deixa ressoar e que a gente ressoe junto e permaneça em pé. Tá? Ok? Que possamos, justamente, que estejamos. Isso gera transformações significativas e que a gente possa, através do que vamos adquirir durante todo o curso, e aí eu falo da formação da especialização nessa modalidade, que vai proporcionar o contato com a modalidade e também com o conhecimento específico para a formação da gestão escolar, que seja impactante e que a gente consiga fazer, além de termos transformações significativas, sermos agentes transformadores, a gente possa colaborar e tentar mudar a realidade de alguém. É para isso que a gente está aqui, para tentar fazer com que
as coisas aconteçam para nós e para o próximo. Beleza, pessoal? Já está se aproximando aí do nosso horário. É, esse texto realmente ele meio que envolve, não tratamos de aspectos históricos, mas isso todas as referências nos mostram as gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas o, os repolhos, que me desculpe, mas se você olha para um lado, consegue ver alguma coisa. Se virar a cabeça, vai conseguir enxergar outra também. Tá? Sejamos, mais uma vez, pacientes, pertinentes, e não estou falando de disciplina, mas estou falando para a nossa vida, para o nosso curso, ou em qualquer outra situação que nós propusemos vivenciar, experienciar. Tá? Sejamos pacientes, pertinentes, e que, ao sermos impactados, possamos impactar na vida de alguém. Né? Aqui, provavelmente, somos todos, né, todos estamos atuando na área da educação, né, e não existe mais nada mais consagrado para impactar do que a educação, tá? A educação, ela impacta, ela revoluciona, ela é uma forma de nos deslocarmos. A grande ascensão, mobilidade social só acontece através da educação, seja ela presencial, seja ela à distância. O importante é que a gente tenha o nosso processo de autoavaliação para corrigirmos erros no nosso percurso formativo, tá? Possamos nos autorregular e autoavaliar e o processo como um todo para que possamos melhorar, fazendo sempre o melhor, ok? Deixemos os repolhos de lado, deixemos nossas ideias adquiridas, os nossos pressupostos, as nossas certezas, tá? Ou podemos até não deixá-las, mas que elas possam ser readaptadas. Tá? Aquela velha máxima, certeza absoluta? Não. A certeza, deixa o absoluta. Vamos ter certeza, desde que ela possa ser adaptada. Vamos construir, construir. Se a gente tiver que demolir, a gente demole, mas vamos construir. Não, não temos lista de presença. Estamos numa pós-graduação, gente. Vamos ter a nossa grande autonomia. A gente sabe o que é importante. Nós sabemos o que é importante. Eu agradeço imensamente. E, mais uma vez, nós vamos aprender juntos. Vocês vão aprender juntos com os diversos colegas que vocês vão ter contato aí durante todo o curso. Né? Então, aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa é extremamente importante. Tá? Agradeço a atenção de todos, a disponibilidade. A gente sabe, nós sabemos, não é fácil para vocês estarem aqui nesse momento, não é fácil. A gente trabalha o dia inteiro, a gente tem nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, nossas relações sociais, nossas demandas, né?
Nós que somos da educação sabemos que o expediente não acaba quando a gente sai da instituição ou quando aquela aula ou aquela orientação termina, né? Então, é, sejamos flexíveis. A gente só consegue modelar essa certeza se formos flexíveis. Espero conhecê-los mesmo remotamente, mesmo virtualmente, e que a gente possa, eu, junto com as meninas e os meninos tutores, colaborar na vida de vocês, né? Esse curso eu espero que seja para a vida, transformando sua vida, tá ótimo. É justamente o tempo, gerir o tempo. Muitas vezes a gente precisa de que nosso dia não tenha só 24 horas, né? Mas é isso. O tempo, ele é igual para todo mundo, ele só é relativo quando os dois corpos lá estão em movimento, né? Aquela física da relatividade geral lá de Einstein, não sei o que e tal. Só que dentro do universo, infelizmente, a gente não tem como modificar o tempo, então vamos tentar fazer uma boa gestão dele. Também sejamos, né, pacientes com nós mesmos, sejam pacientes consigo mesmo. É, não somos perfeitos. E nem tenhamos a pretensão de ser. É isso, vamos ser pacientes. Não dá, infelizmente, não dá tempo da gente olhar todo o chat, tirar todas as dúvidas, mas é aquilo. Eu agradeço muito pela escolha, por escolherem a UESB. Muitos estão retornando à UESB, mesmo que virtualmente, são egressos da UESB, são profissionais formados pela UESB. Eu sou um workaholic da UESB. Se eu fosse contabilizar o quanto de coisa que eu tenho feito, daria mais de 40 horas na semana tranquilamente, mas a gente faz porque gosta. Não teremos. Acho desnecessário termos lista de presença. Gostaria muito, e aí sim, presença no Moodle, presença nos nossos fóruns, presença nas nossas atividades. Entendo completamente que nem todos poderão estar presentes, não tem problema. Hoje, a Débora está aqui, o Ezequiel, o Gerisvaldo, o Alexandre, a Bárbara estão aqui, e provavelmente segunda-feira, no próximo encontro, podem ter demandas outras ou acontecimentos outros em suas vidas que, infelizmente, não puderam estar presentes aqui. Tenhamos a compreensão, né? A empatia, o respeito, tá? Cada um aqui tem uma demanda diferente. As demandas precisam ser atendidas, profissionais e pessoais, tá? Então, até a próxima. Obrigado.